Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe aqui mais uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Guardando os Passos. E a oração diz assim: Pai, sei que muitas vezes tomo decisões olhando apenas para aquilo que meus olhos conseguem enxergar. Assim como Ló viu uma terra bonita, fértil e cheia de possibilidades, eu também sou tentado a escolher caminhos baseados na aparência, no conforto e nas oportunidades imediatas. Perdoa-me pelas vezes em que considerei apenas os benefícios visíveis e deixei de buscar a tua direção. Dai-me um coração sensível para discernir não apenas o que parece ser bom, mas aquilo que realmente faz parte da tua vontade para a minha vida. Ajuda-me a compreender que os ambientes onde escolho permanecer influenciam profundamente quem eu me torno. Guarda meu coração das influências que me afastam da tua presença e fortalece minha fé para permanecer em lugares que promovem crescimento espiritual. Mesmo quando eles não pareçam os mais atraentes aos olhos humanos. Que eu nunca troque a tua paz por vantagens temporárias, nem a tua presença por promessas vazias que não vêm de ti. Pai, dai-me sabedoria para reconhecer os momentos em que preciso deixar para trás determinados ciclos, relacionamentos, hábitos ou ambientes. Muitas vezes me apego ao que já conheço por medo da mudança ou da incerteza. Mas eu sei que quando o Senhor nos chama para sair de um lugar, é porque tem algo maior preparado adiante. Ajuda-me a confiar em ti quando o caminho parecer desconhecido e quando eu não conseguir enxergar todos os detalhes da jornada. Ensina-me a caminhar pela fé, assim como Abraão caminhou. Que eu não seja guiado apenas pelas circunstâncias ou pelas aparências, mas pela confiança em tuas promessas. Quando eu tiver que escolher entre aquilo que parece ser melhor e aquilo que me aproxima mais de ti, dai-me coragem para escolher a tua vontade. Que minha vida seja construída sobre a obediência, sabendo que os teus planos são sempre mais altos e mais seguros do que os meus. Senhor, hoje eu entrego diante de ti todas as decisões que eu preciso tomar. Guia meus passos, ilumina meu entendimento e direciona meu coração. Mostra-me quando é a hora de deixar, quando é a hora de caminhar e quando é a hora de entrar. Que eu nunca esteja tão focado nas oportunidades deste mundo
que deixe de perceber a tua voz. E que em cada escolha da minha vida eu encontre não apenas sucesso ou prosperidade, mas a alegria de estar exatamente no lugar que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura do devocional de Spurgeon. A leitura, a passagem em destaque está em Atos capítulo 2, desculpa, gente, é que eu tô com rinite. Atos capítulo 2, versículos, vamos ler do versículo 1 ao 4, tá bom? Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: a vinda do Espírito Santo. Uma introdução dessa parte diz assim: no dia de Pentecostes, Deus deu aos seguidores de Jesus o Espírito Santo, anunciado por João Batista. Referência, Lucas capítulo 3, versículo 16. E prometido por Jesus. Referências, Lucas capítulo 24, versículo 49. Atos, capítulo 1, versículos 4 a 5 e versículo 8. Atos, capítulo 1, versículos 4 a 5 e versículo 8 também. Como Jesus tinha prometido. No capítulo 1 de Atos, versículo 8. Os discípulos receberam poder para dar testemunho a respeito de Jesus. E o versículo 1 inicia assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E o versículo em destaque é justamente o versículo 4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Vamos
ver as referências e comentários de Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Atos capítulo 2, versículo 2. Um barulho que parecia o de um vento. Muitas vezes na Bíblia, quando um vento sopra, o poder de Deus está presente. Referências: João capítulo 3, versículo 8, Jó capítulo 37, versículo 10, Jó capítulo 37, versículo 10, Salmos de número 104, versículo 4, e Ezequiel capítulo 13, versículo 13. Como se trata de um fenômeno sobrenatural, é descrito como algo que parecia o barulho de um vento. Referência versículo 2 do capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, versículo 3. Línguas de fogo. O fogo é símbolo da poderosa presença de Deus. Referências: Êxodo capítulo 3, versículo 2. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Isaías capítulo 66, versículo 15. E Ezequiel capítulo 1, versículo 13. E por fim, capítulo 2 de Atos, versículo 4. Todos, não somente os 12 apóstolos, mas todos os seguidores de Jesus, possivelmente 120, referência a Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15. Em outras línguas, línguas estrangeiras, que os ouvintes vindos de muitos países podiam entender. Referências, versículo 8 e 11 do capítulo 2 de Atos. E é isso, gente. Referências e comentários de Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 4. Ricas seriam as bênçãos deste dia, se todos nós estivéssemos cheios do Espírito. Seria impossível superestimar as consequências desse enchimento sagrado da alma. Vida, conforto, luz, pureza, poder, paz e muitas outras bênçãos preciosas são inseparáveis da presença benigna do Espírito. Como óleo sagrado, ele unge a cabeça do cristão, destaca-o para o sacerdócio dos santos e lhe dá graça para executar corretamente seu ofício. Como a única água verdadeiramente purificadora, ele nos limpa do poder do pecado e nos santifica, operando em nós o querer e o realizar, conforme sua boa vontade. Como a luz, ele se manifesta a nós, primeiro em nosso estado de perdição, e agora revela o Senhor Jesus a nós e em nós.
e nos guia pela vereda da justiça, iluminados por seu puro brilho celestial. Não estamos mais na escuridão, mas na luz do Senhor. Amém. Como fogo, ele nos purifica das impurezas, e suas chamas define nossa consagrada natureza. O Espírito Santo é a labareda santificadora pela qual nos tornamos capazes de oferecer nossa alma completamente como um sacrifício vivo a Deus. Como orvalho celeste, ele remove nossa aridez e fertiliza nossa vida. Que ele possa cair sobre nós nesta hora matinal. Tal orvalho matutino seria um doce começo para o dia. Como a pomba com asas de amor pacífico, ele paira sobre sua igreja e sobre a alma do cristão. E como um consolador, ele dissipa as preocupações e dúvidas que perturbam a paz de seus amados. Ele desce sobre os escolhidos como ele desce sobre os escolhidos, como sobre o Senhor no Jordão, e testemunha sua filiação, trabalhando neles um espírito filial pelo qual podem chamar Abba, Pai. Como o vento, ele traz o sopro de vida aos homens, soprando onde é necessário. Ele executa ações de avivamento, pelas quais a criação espiritual é animada e sustentada. Queira Deus que possamos sentir sua presença hoje e em todos os dias. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 139. Uma introdução desses salmos diz assim: hino de confiança. Referência, Salmo 3, Salmo 2, versículo 3. Em Deus que cuida das pessoas que o adoram, onde quer que eles estejam. Os inimigos acusam o salmista de haver cometido um crime, mas ele está inocente e sabe que Deus o defenderá. Deus está presente, primeiro, em todos os aspectos da vida, versículos 1 a 6 e versículo 10. Segundo, em todos os lugares, versículos 7 a 9 e versículos 11 a 12. Terceiro, no processo da geração humana, versículos 13 ao 18. Quarto, na condenação dos ímpios, versículos 19 a 22. E quinto, na purificação da consciência, versículos 23 a 24. E o Salmos inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço, e de longe conheces
todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim e por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos para referências e comentários do Salmo 139. Salmo 139, título hebraico. Referência: Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 139, versículo 2. Sabes tudo. Referências: versículos 7 ao 12,
do Salmo 139, Salmo 7, versículo 9, Salmo 11, versículo 5, Salmo 17, versículo 3, Salmo 33, versículo 15, Salmo 44, versículo 21, Salmos 94, versículo 11, Jó, capítulo 31, versículo 4, Jeremias, capítulo 12, versículo 3 e Romanos, capítulo 8, versículo 27. Salmos de número 139, versículo 5. Estais em volta de mim, para vigiar e proteger. Salmos de número 139, versículo 8. Tu lá estás. Referências: Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Amós, capítulo 9, versículos 2 e 3. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Este salmista vai além da crença tradicional. Referência: Salmo 6, versículo 5. E abre uma janela de esperança para os fiéis. Referência: Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Salmo 139, versículo 13. Tu me formaste. Por trás do processo natural da geração de um novo ser, a fé percebe a ação criadora de Deus, fonte de toda a vida. Referências: Jó, capítulo 10, versículos 8 a 11, Salmos de número 119, versículo 73. Salmo 139, versículo 16. No teu livro, Deus conhece tudo o que cada pessoa faz e sabe quanto tempo vai viver. Referências: Salmos de número 56, versículo 8. E Salmos de número 69, versículo 28. Salmos de número 139, versículo 17. É difícil de entender. Também se poderia traduzir: são preciosos para mim. Salmos de número 139, versículo 18. Quando acordo, depois de adormecer, cansado de tanto contar os pensamentos de Deus. Versículo 17 do Salmo 139. Salmo 139, versículo 19. Como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Referência, introdução do Salmo 6, versículo 8. Salmo 139, versículo 23. Examina-me. Referência, Salmo 7, versículo 9. E por fim, Salmo 139, versículo 24. Algum pecado. Referência, Salmo 19, versículo 12. Caminho eterno. Esse caminho, referências, Salmo 23, versículo 3, é o da vida. Referências, Salmo 16, versículo 11, Provérbios, capítulo 12, versículo 28. Da verdade, referência, Salmo 25,
versículo 4, e da paz. Referência a Isaías, capítulo 59, versículo 8. Em contraste com o caminho da desgraça e da morte. Referências Provérbios, capítulo 4, versículo 12, Jeremias, capítulo 21, versículo 8, e Salmos, de número 1, versículo 6. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 139. Que Deus os abençoe.